Boa noite, recebemos-los na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, onde estudou em tempos aquele que é hoje responsável pela pasta da Educação e da Ciência em Portugal. Nuno Crato, já falaremos dessas memórias. Boa noite, mas vamos primeiro à atualidade política do seu Ministério. E eu começo, diria, com uma boa equação para um matemático resolver. Este ano temos menos escolas, menos lugares para professores, menos gente com dinheiro para escolas privadas e muito menos dinheiro no Ministério. Como é que menos dá mais e melhor ensino? Vai dar, com mais empenho todos nós. Nós temos, evidentemente, que ninguém deseja cortes. Ninguém deseja cortes, mas eles são necessários. E nós julgamos que, nos concentrando-nos nas coisas essenciais, vamos conseguir ter um bom ensino. Já vai dizer quais são as coisas essenciais, queria só que me ajudasse a perceber uma notícia da atualidade de hoje. Vão ser extintas mais de metade das 40 estruturas que estavam sob a tutela dos ministérios que hoje são o seu Ministério. É verdade. Isto foi feito com a sua concordância, claro. Isto vai funcionar melhor. O que é que muda de facto substancial? O que muda de facto é que o Ministério vai ter uma estrutura mais ágil, uma estrutura mais pequena. Todos os ministérios vão funcionar da mesma maneira. Mas, em particular, o Ministério da Educação, que é uma estrutura muito grande, uma estrutura gigantesca, que toda a gente diz, ministros por aqui passaram, toda a gente diz que é uma estrutura demasiadamente pesada para conseguir dirigir, na medida em que tem que dirigir o ensino em Portugal, esta estrutura vai ser muito reduzida. Vai ser muito reduzida porque nós queremos dar muita autonomia às escolas, queremos dar muito mais autonomia às escolas. Este é um dos objetivos fundamentais deste mandato e queremos uma administração central mais ágil, mais pequena. Mas nós não queremos comandar tudo. Dê-me exemplos de que vão ser, de facto, extintas estruturas e não vão ser apenas reagrupadas e vamos ter os mesmos serviços, por exemplo. Bem, há serviços que se reagrupam e que com isso se conseguem economias, é evidente. Mas, dou-lhe um exemplo, as direções regionais de educação. As direções regionais de educação já foi anunciada a sua morte, já foi anunciado que vão ser substituídas por estruturas mais leves e, dessa forma, vai haver uma comunicação muito mais direta entre a estrutura central do Ministério e as escolas. Quem vai compor? Até agora as direções regionais eram elementos nucleares na gestão, eram elementos nucleares na gestão das escolas, na distribuição, no contacto com as escolas, não tanto na distribuição dos professores, mas na avaliação, nas áreas curriculares, até nas indicações curriculares às escolas. Agora quem faz isso, neste momento, vão ser direções de serviço. Mas nem tudo isto vai ser feito pelas novas direções de serviço. Há, neste momento, ainda diretores regionais, há ainda direções regionais já muito emagrecidas, mas a sua missão, até ao fim de 2012, é inventariar as necessidades reais das escolas, pensar na ligação entre o Ministério e as escolas de uma forma mais direta e esvaziar essas direções regionais de tudo aquilo que é redundante. E os trabalhadores das direções regionais? Está lá muita gente que optou começar pela carreira no funcionalismo público e abandonou a carreira docente. Claro, nós não estamos a planear despedimentos na função pública, não é nada disso. Mas repare, estão também muitos professores. Há muitos professores que estão destacados nas direções regionais e em outras estruturas do Ministério. Nós este ano já iniciámos esse movimento. Aliás, já tinha sido iniciado há uns anos, mas agora estamos a fazê-lo de forma mais decidida para que os professores voltem às escolas. Os professores são professores para ensinar. É essa a sua vocação. Quem vai estar nesses serviços, nessas direções de serviços de que falou? Vão estar os técnicos. Podem estar atualmente nas direções de comissão de serviço, claro. Em comissão de serviço podem estar professores que conhecem melhor a realidade das escolas. Mas a função dos professores é ensinar, portanto, podem ir ajudar em determinadas fases, mas depois voltar às escolas. Portanto, o senhor agora concluiu que já começou a destruir o Ministério da Educação, que é uma expressão que lhe ficou célebre, quando ainda não era ministra, disse bom era poder eventualmente destruir. É evidente que falava em sentido figurado. Eu falava em sentido figurado na ideia de implodir o Ministério, ou seja, de reduzi-lo a uma estrutura muito mais pequena. E, sobretudo, um Ministério que ajude as escolas e que dê diretivas gerais e que supervisione, que regule, mas que deixe as escolas funcionarem, que não esteja constantemente a intrometer-se sobre quais são os métodos pedagógicos, sobre a colocação de professores, temos que mudar todo esse sistema, sobre a organização dos horários. Portanto, o senhor admite regionalizar, vamos dizer assim, a colocação de professores? Não ser tudo decidido? Eu não diria regionalizar, eu diria localizar. Localizar, quer dizer, porque regionalizar no sentido de criar mais uma estrutura pelo meio não nos parece bem. Parece-nos é que cada escola, ou cada grupo de escolas, isso são coisas que agora vamos iniciar um grande debate nacional sobre este problema, que é o problema da autonomia das escolas. A autonomia... Mas, portanto, o professor de Viseu ou de Faro deixará de ser nomeado a partir de Lisboa. É essa a sua ideia final? Essa é a minha ambição. Essa é a minha ambição. E até onde é que vai a autonomia de uma escola? Vai, já estou a ver, à nomeação, à colocação de professores, vai à definição de um programa? Vai à definição de partes do programa, sim, por exemplo, vai à definição de horários. Repare, só para lhe dar um exemplo, que é o exemplo mais caricato de tudo isto.
é decidido centralmente no Ministério, no 5 de outubro, tradicionalmente, é decidido centralmente os horários. Os horários são decididos centralmente, a duração de cada tempo letivo. Porquê? Porquê é que as escolas não podem fazê-lo? Teoricamente por uma questão de padronizar e de haver uma normalização. Mas porquê? Porque depois os alunos vão ser todos avaliados com os mesmos exames nacionais. Porquê é que uma escola não pode ter 3 aulas de 60 minutos e outra 2 aulas de 90 minutos, se eles acharem que é melhor fazer as coisas dessa maneira? Quer dizer, o que o Ministério tem que garantir, eu insisto neste exemplo para dar uma ideia do que é que está por trás do nosso pensamento. O que o Ministério tem que garantir é que haja um número mínimo de horas de determinadas matérias a que os alunos tenham acesso. Como é que isso se organiza? Se é um bocadinho mais, se é suplementado com outro tipo de atividades. Mas isso não contraria um pouco o que o Sr. Ministro já decidiu, por exemplo, este ano, aumentar o número de horas letivas em Lisboa, centralmente do português e da matemática? Repare. Isso é feito no quadro atual. Portanto, é a primeira coisa que é feita. Mas mesmo aí, nós já demos um sinal de autonomia às escolas. Porque há partes desses tempos letivos que podem ser escolhidos pelas escolas. Deixe-me contar uma coisa característica. A certa altura nós dizemos História ou Geografia. E tivemos uma reunião com uma estrutura de escola, com uma estrutura dirigente de escolas, que perguntou, mas queremos saber se é História ou Geografia. É o que quiserem. Ficaram espantadíssimos. É o que quisermos. É o que quisermos. Está a ver como... Portanto, a partição do tempo entre as duas disciplinas poder ser gerida na própria escola. Exatamente. Repare a mentalidade que está aqui. É surpresa por o Ministério dar esse poder às escolas. Já lá vamos à questão da matemática e do português um pouco mais a fundo, mas eu gostava de voltar àquela que é a grande atualidade do dia. Foi hoje que terminou o prazo para o arranque do ano letivo. Como saberá melhor que eu, há algumas escolas, pelo menos, não sei se sabe quantas já, que podem não estar em condições de estar em velocidade de cruzeiro na próxima semana, e esse era pelo menos o objetivo mínimo. Há escolas com problemas de pessoal docente, mas sobretudo também de pessoal não docente. Ainda há pouco mostrávamos no telejornal o que acontece numa escola dos Olivais. Quando é que acha que vamos ter as escolas todas a funcionar? São problemas pontuais e transitórios. É pontual e é transitório. Repare, a quantidade de alunos que nós temos no país, a quantidade de professores, a quantidade de escolas, isto está, eu diria, 99,9% a correr dentro da maior normalidade. Há problemas pontuais há todos os anos. Claro que talvez haja uma maior atenção ao que está a passar. Pelos governantes anteriores. Foi muito bem preparado. Foi bem preparado pelos governantes anteriores e pela equipa atual. Repare que nós encontramos um Ministério na pior das situações. Todos os ministros, quando chegam a um determinado Ministério, têm dificuldades. Mas nós encontramos na pior das situações, porque entramos em junho. Portanto, o ano letivo está meio preparado, mas não está completamente preparado. Há muitas decisões que já foram tomadas e que se arrastam para o ano letivo. E há outras que têm que ser tomadas. Portanto, de facto, entramos na pior. Portanto, está satisfeito, numa palavra, com a forma como aconteceu este arranque do ano escolar? A pessoa nunca pode estar satisfeita quando ainda há um problema aqui, um problema acolá. São coisas a que nós temos que dar a maior atenção e que temos que tentar atuar e atuar o mais rapidamente possível, tirar lições, ver como é que podemos fazer melhor para o ano. O Ministro sabe que um dos grandes problemas é o seu também, teve que cortar no orçamento comparativamente ao ano passado, do Ministério da Educação em concreto, mas também é um problema das autarquias, que estão com dificuldades algumas em pagar os serviços que o ensino obriga a que paguem, e algumas têm, como deve saber, também pagamentos atrasados por parte do Estado Central há muitos meses, e é um problema também das próprias escolas que olham para a futura fatura do gás e da eletricidade e temem não ter aquecimento. Como é que o senhor vai resolver isto? Vai arranjar dinheiro para pagar às autarquias e para as escolas? Eu não vou resolver tudo. Pagar a fatura energética? Eu não vou resolver tudo. Nós, escolas, autarquias, governo, professores, diretores, encarregados de educação, nós vamos resolver tudo. Vamos resolver estes problemas. Vamos ultrapassar esta fase. Isto é uma fase naturalmente difícil. A pergunta pode ser um pouco genérica, mas eu penso que é a melhor forma de entendermos a resposta. Nos milhões todos que tem de cortar, e pelas contas públicas são quase 200 milhões de euros, onde é que vai cortar mais? Olha, nós vamos cortar em quase todo o lado, mas não queremos cortar no essencial. Nós temos que fazer economias, eu diria mesmo em todo o lado. Temos que fazer economias em relação a certos investimentos que vamos ter que parar. Nós não vamos poder continuar com este ritmo de investimentos, por exemplo, da Parque Escolar. Está a falar das obras e da Parque Escolar. Estou a falar das obras. Nós vamos ter que cortar em alguns consumos intermédios. Das dúvidas sobre a atuação da Parque Escolar. É mesmo uma questão de gestão pura. Não, é uma questão de gestão. Nós não podemos continuar a fazer certos investimentos que estamos a fazer. Nós vamos ter que racionalizar os recursos, vamos ter que gastar menos eletricidade, gastar menos gás, vamos ter que ter muito cuidado na colocação de professores. Não podemos estar a contratar professores extra, além dos professores. Mas não tem ali uma linha do
o documento Excel onde tira temos mais? Muitas alíneas, mas nós estamos a começar um ano letivo em que a maioria das coisas estão determinadas, portanto não há muito... Há uma questão concreta que é importante, até porque se encerraram mais de 300 escolas, que é dos transportes. Vai contratualizar, como foi feito no passado com a Associação Nacional de Municípios, uma nova forma de levar as crianças às escolas? Vamos manter as coisas como estão neste momento, vamos discutir com a Associação Nacional de Municípios, temos uma reunião marcada... Mas como estão, era em relação às escolas que já tinham fechado. Estas ainda não há negociação feita, não é? Não, mas os municípios estão a tratar do problema e nós vamos apoiar os municípios. Temos uma reunião esta semana já para acertar agulhas, ver como é que as coisas estão a funcionar em relação a isso. Esse fecho de escolas, deixe-me voltar ao fecho de escolas, porque eu acho que foi uma coisa importante que se fez. O fecho de escolas estava anunciado há muito tempo. Não é? Nós há muito tempo que sabíamos que tínhamos que fechar muitas escolas, por razões económicas e, sobretudo, por razões pedagógicas. Claro. Porque miúdos numa escola, 10 miúdos numa escola, uns do primeiro ano, outros do segundo, outros do terceiro, tudo misturado, fechados, sem contacto com outros alunos. Os argumentos eram muito maiores do que os a favor. E são argumentos muito fortes. Mas isso hoje é pacífico. Hoje é pacífico para os portugueses. Quase pacífico. Este ano não houve propriamente discussão à volta deste encerramento. Foi pacífico. Este ano foi pacífico, porque nós fizemos as coisas com muito cuidado, fomos negociar com as autarquias, fomos ver caso a caso, não fui eu, claro, mas foram e até conseguiu fechar mais do que tinha inicialmente previsto. Conseguiu fechar até escolas que tinham mais alunos do que tínhamos previsto. Sim, senhor, mas há mais escolas ainda a fechar. Também é preciso sermos claros sobre isso. Para o ano vamos ter de encerrar mais escolas, por estes motivos que eu estou a dizer, por motivos pedagógicos e também por motivos de racionalidade económica, porque é possível distribuir melhor os professores com um conjunto de alunos maior do que desta maneira. Por motivo de racionalidade económica, pegando na sua expressão, os pais em Portugal este ano, muitos tiveram de tirar os filhos do ensino privado e colocá-los no ensino público. É verdade. Já sabe quantos são? Eles custam uns milhares de euros, entre 3 a 5 mil euros por ano ao Estado português, cada um desses. Não sabemos ainda, mas sabemos que esse movimento existe, não é? E atuámos num ponto ou noutro em relação a esse movimento. O aumento do número de alunos por turma foi uma resposta? Foi uma resposta transitória, uma resposta que não desejávamos, mas que pensámos que era melhor aumentar o número de alunos por turma, ligeiramente, repare, estamos a passar 24 para 26, é muito pouco, mas é o suficiente para resolver muitos problemas. Mas a média da OCDE está em 21, portanto fugimos um pouco mais à média. Sim, mas repare, se formos fazer a média das médias, para não falar, nós estamos a falar aqui de um problema do primeiro ciclo, não é? Do primeiro ano do primeiro ciclo. Mas se formos olhar para as médias das médias, repare que nós temos uma média de alunos por turma inferior à média da OCDE. Portanto, não estamos tão mal quanto isso. E não está claro que ter 22 alunos, ou 23, ou 24, ou 25, é muito pior do que ter 20. Isso não está claro. Pelo contrário, há um número que anda por essa ordem de ideias, depende por essa ordem de grandeza, depende um pouco das culturas, mas estamos a falar entre os 20 e os 30, de ideal, e vai-se até um bocadinho mais outras culturas. Isso não reforça a ideia de que é preciso investir mais no ensino público, ao contrário da tendência que muitas vezes se vê de que é preciso contratualizar mais com os privados, e aparentemente a Troika quer que o Governo faça mais isso. Olha, se me perguntam, se a pergunta é preciso investir mais no ensino público, ou no ensino em geral, a resposta é sempre sim. Agora vamos investir o que temos, não é? Portanto, a resposta, se é possível fazer melhor, é sempre possível fazer melhor. Mas vamos tentar fazer melhor com o que temos. Vamos tentar fazer melhor com o menos, que naturalmente vamos ter menos. Mas vamos ter todos. Não são só as escolas, são os hospitais, são os tribunais, é todo. São os transportes públicos. Vai haver problemas em todo o lado. Repare, nós temos uma situação económica. Não podemos iludir isto e temos que ter sempre isto presente. Nós chegamos a uma situação económica que é muito difícil. E nós vamos ultrapassá-la. Mas para ultrapassá-la temos que fazer cortes. Qual é a sua escola, se posso perguntar assim, quer nesta perspectiva de privado, público, qual é o caminho que temos de seguir, quer na questão da autonomia, se lhe pedir o modelo final, até buscado eventualmente em exemplos internacionais, qual é o seu modelo de É muito parecido com o modelo inglês e com o modelo norte-americano. Eu acho que deve haver liberdade de escolha em relação à escola, deve haver muita interferência das famílias, das comunidades locais sobre a escola, deve haver uma avaliação central que permita fazer comparação entre as escolas e comparação com normas que nós queremos e metas que todos queremos atingir, mas deve haver uma grande liberdade. E deve haver o sistema privado e o sistema público. Mas a liberdade supõe condições, desde logo, socioeconómicas para se poder optar, não é? Além de ultrapassar outros limites, como os geográficos hoje, não é? A questão de onde se vive, não é? Limita a escolha de uma há muitas liberdades, estamos a falar de muita coisa quando falamos em liberdade de escolha. Estamos a falar, por exemplo, da liberdade de escolha entre escolas públicas. Exatamente. Não é?
Não tem que ser necessariamente... Exatamente. Depois temos que ter liberdade de escolha entre as escolas públicas e privadas. E temos que ter alguma concorrência entre escolas, sejam públicas, sejam privadas. Nestes últimos anos avançou-se muito nesse sentido, eu acho que foi uma coisa muito positiva, os chamados rankings. As pessoas falam muito dos rankings. Não, os rankings não interessam, os rankings são feitos por cada jornal ou por cada estação de televisão. Quem quiser faz rankings. O que é importante é que o Estado começou, portanto o Ministério começou, muito contra a vontade na altura, mas começou, e acho que foi uma coisa muito importante, a divulgar os resultados das escolas. E a partir do momento em que foram divulgados os resultados das escolas, começou a ser fornecida à população informação, aos pais, informação sobre o que é que as escolas estão a fazer. Claro, mas um pai hoje não pode em Portugal escolher livremente em que a escola quer pôr o filho, desde logo tem que colocar no local onde vive. E deveria. Deveria na ter escola muito pública, maior mas liberdade. para chegar à escola privada é preciso outro tipo de condições. É um grande debate que temos que fazer. Há várias soluções que se põem em relação a isso. O cheque-ensino, que o CDS tantas vezes fala, o senhor é partidário? É uma hipótese. Repare, o cheque-ensino é de facto uma hipótese do ponto de vista racional e do ponto de vista da liberdade económica, da liberdade e da economia, faz todo o sentido. Mas as experiências internacionais são muito poucas ainda. Portanto, eu não queria avançar para este debate à partida com uma ideia muito clara sobre isso. Eu diria, questões fundamentais, grande autonomia, liberdade de escolha, comparação entre as escolas e concorrência, uma emulação, se quiserem, entre as escolas, e informação e avaliação. Responsabilização das escolas. Portanto, isto são com mais concorrência entre as escolas e com melhor avaliação, teremos melhor ensino fatalmente. Eu estou convencido que sim. Tenho uma convicção profunda que sim, acho que as experiências internacionais têm-no mostrado. Sr. Ministro Nuno Crato, há uma questão da atualidade que já abordou há pouco, a questão da Parque Escolar, que foi a empresa criada pelo Estado para gerir, inicialmente quase só para gerir o património e depois acabou por entrar vamos dizer assim, na forma como se aprovavam ou não aprovavam novos projetos e na forma como eram feita a adjudicação dessas obras. Os tais 1.000 milhões de euros que, grosso modo, se fala, que dinheiro é este? É um dinheiro que a Parque Escolar pediu emprestado para fazer obras? É um dinheiro que não se sabe onde está porque foi mal aplicado? Estamos a falar de quê, concretamente? Estamos a falar de dinheiro que foi pedido ao BEI, portanto, há dinheiro emprestado ao Banco Europeu de Investimento. Ao Banco Europeu de Investimento. Há dinheiro público e há dinheiro do crédito, e há fundos comunitários. Portanto, do ponto de vista... Mas esse dinheiro sabia-se que se foi pedido, é evidente que ainda não está pago. Vai ter que pagar. Tem um buraco, mas é um buraco óbvio. Há um buraco óbvio. Um buraco, digamos, há uma dívida, claro, criou-se uma dívida. O investimento criou uma dívida e terminar estas escolas que estão a meio caminho de estarem terminadas vai aumentar essa dívida. Portanto, isso é inevitável. Mas esse é aquele tipo de investimento público que foi muito louvado ao longo dos últimos anos, quase o único. Foi muito louvado, mas também foi muito criticado. Repare, quem pode estar contra melhorar uma escola? Ninguém pode estar contra isso, não é? Agora, o que nós temos que ver é o que é prioritário fazer. E não faz sentido nenhum que haja escolas que estejam em situações excelentes e haja outras ao lado que estejam em situações muito degradadas. Portanto, é preciso repensar as prioridades. Mas a suspensão das obras pode agravar, em alguns casos, essa situação, porque há escolas, não é limitado, porventura no mesmo concelho, hoje umas que tiveram as tais obras de uma primeira fase da Parque Escolar e as outras que agora têm as obras suspensas. É verdade. Nós estamos a fazer uma auditoria à Parque Escolar e uma das funções dessa auditoria é determinar se a gestão de fundos terá sido a melhor, se as prioridades terão sido as melhores. Mas há um ponto de fundo que está por trás disto e que nós temos que ser completamente realistas. É que os dinheiros não são ilimitados. O dinheiro não é ilimitado. E, portanto, é importante investir, mas para investir vai-se pedir emprestado. E quando se vai pedir emprestado, está-se a criar uma dívida e o serviço da dívida. O tempo vai avançando. Vamos tentar aproveitá-lo para tocar mais 3 ou 4 questões que parecem importantes. Hoje colocou também sob avaliação o Ministério os projetos E-Escolinhas, E-Escolas, um deles ligado ao computador Magalhães. As novas oportunidades também foram questionadas. Tudo o que são marcas do socratismo, vamos dizer, são erros? Eu não sei se... Eu não gostaria de dividir as coisas assim em marcas do socratismo. Mas essas são, o computador Magalhães e as novas oportunidades são dois emblemas da governação do PS. Vamos olhar para as novas oportunidades. As novas oportunidades têm uma série de coisas boas, mas têm uma série de coisas más. Foi-se longe demais e a certa altura começou-se praticamente a oferecer diplomas. E isso não resolve problema absolutamente nenhum. O que resolve os problemas do país é a qualificação dos portugueses. E nós estamos também a fazer uma avaliação das novas oportunidades, estamos a ver quais são os centros que tiveram mais sucesso e os que não tiveram sucesso, e estamos a ver onde é que se foi, de facto, longe demais. Portanto, não pretende acabar com as novas oportunidades?
Vamos avaliar as coisas. Repare, há coisas que demoram algum tempo a ser vistas. Por exemplo, a Parque Escolar está neste momento com uma auditoria, está neste momento com duas auditorias, uma auditoria do Tribunal de Contas e uma auditoria conjunta pedida pelo Governo e feita pelo Ministério das Finanças. Isto demora tempo, demora meses. E até se chegarem a conclusões, não nos devemos precipitar e não devemos tomar decisões. Teve de precipitar a negociação com os sindicatos a propósito da avaliação de professores, isso tinha mesmo que acontecer, mas deixe-me perguntar-lhe inicialmente o que é que achou daquela, eu chamar-lhe-ia, cimeira da rua entre o Primeiro-Ministro Passos Coelho e Mário Nogueira da FENPROF. Como é que viu aquilo? Olha, vi de uma forma... Eu julgo que aquilo foi paradigmático. O Diário de Notícias transcreveu o diálogo. Eu estive ao lado, não é? Transcreveu o diálogo. Foi um diálogo civilizado, um diálogo humorado, mas um diálogo muito realista. Porque o Dr. Mário Nogueira fez as reivindicações que entende necessárias e disse, mas não se deve cortar, não se deve cortar. E o Primeiro-Ministro respondeu, nós temos de cortar, nós temos todos de fazer sacrifícios para não termos que fazer mais sacrifícios. Aliás, nem temos escolha. Nem temos escolha. E o facto de não queremos encarar esta necessidade de reduzir a nossa dívida o facto de não termos querido encarar essa necessidade foi a causa da situação em que estamos. Portanto, mas foi muito interessante ver esse diálogo, porque há um grande realismo do Primeiro-Ministro, que foi, de facto, teve uma atitude... Não só o realismo político, que é óbvio, mas teve uma atitude muito dialogante e muito aberta. E esse governo que aceita dialogar, até perante as câmaras de televisão e na rua, ainda vai conseguir puxar a FENPROF para um entendimento ao nível da avaliação ou já desistiu dessa ambição? Eu diria que há 90% de entendimento com a FENPROF em relação à avaliação. As cotas separam-se. As cotas separam-nos e é um bocadinho surpreendente, porque a FENPROF aceitou cotas num outro modelo, quer dizer, assinou um outro modelo que não tem comparação com este, que é um modelo que tem cotas, que cria divisão entre professores, que tem uma burocracia terrível, que tem ciclos de avaliação muito curtos, etc, etc. Portanto, e agora estamos perante um modelo que resolveu todos esses problemas. Mas mantém as classificações de excelente, de muito bom. Claro que mantém. É o que acontece em toda a função pública e é um dos métodos de regular esta avaliação e de fazer com que ela tenha alguma seriedade e cuidado. Mas eu acho que nós chegamos a um acordo, na realidade, com os sindicatos e com os professores. Olhando para isto tudo no seu conjunto, o que acontece é o seguinte. Estávamos todos fartos, estávamos todos cansados de uma guerra que não fazia sentido. E todos percebíamos que o trabalho dos professores é ensinar, não é perder tempo em guerras nem em burocracias. O trabalho dos professores é ensinar na escola. E a avaliação pode ser uma coisa ligeira que ajuda os professores a melhorar e que ajuda a regular também um pouco o sistema. E eu acho que todos entendemos isso, e fora uma divergência aqui, uma divergência acolá, o facto de a maioria dos sindicatos assinou o acordo, como se sabe, mas o facto de a FENPROF e outros não terem assinado não quer dizer que por trás não tivesse uma grande vontade de ultrapassar este problema. A FNE assinou logo o contrato. Exato, a FNE assinou e conseguiu uma série de... Uma das reivindicações principais da FNE era que um professor que tivesse bom, fosse classificado como bom, ou seja, estaria na média, não era dos dois níveis superiores, nem dos dois níveis inferiores, que tivesse bom ao longo de toda a carreira, podia, no limite da idade, ascender sempre ao topo de carreira. Isto não altera, isto não é uma negação da questão das cotas, no fundo isto não é recusar as cotas. Não é recusar as cotas. Vai voltar à progressão automática. Não é uma progressão automática, repare, é uma progressão condicionada. Um professor que tenha muito bom e que tenha excelente tem uma progressão muito mais rápida. Mas já há outros aspectos também que... Mas ser bom é o mínimo que se exige a um professor. É o mínimo que se exige. Há muitos anos. Pedir muito bom e excelente é ótimo, mas pedir que seja bom é o mínimo, não é? Claro. E o mínimo garante o topo de carreira. O muito bom e o excelente garantem uma chegada rápida ao topo de carreira. E houve outras coisas também que a FNE insistiu muito nesta negociação em relação aos professores contratados e em que conseguimos chegar a um compromisso que eu acho que foi um bom compromisso também. Portanto, eu estou muito satisfeito, acho que este problema está ultrapassado e agora vamos todos concretizar este modelo de avaliação da melhor maneira e vamos utilizá-lo. Isso é que eu acho que é muito importante. Vamos utilizá-lo como auxiliar do muito bem, trabalho. Peguemos num problema que não está ultrapassado todo, o problema do português e da matemática. Sim, o nosso problema é endémico ou de facto nós tivemos algum facilitismo? O Sr. antes de ser Ministro falava muitas vezes do facilitismo. Falava e falo. E continua a haver nos exames deste ano, mesmo tendo as notas baixado nas duas disciplinas. Os exames que nós temos são exames que ainda deixam muito a desejar.
Mas não são só os exames, são os currículos, são muitos manuais escolares, é a maneira como tudo isto está a ser concretizado. E é uma grande dispersão curricular. Nós estamos a tentar concentrar o currículo de forma a que os alunos tenham tempo para estudar a matemática e o português e outras disciplinas fundamentais. Repare, nós estamos aqui a falar de matemática e português. O português abre todo o caminho para tudo. A matemática também abre o caminho para quase tudo, para o raciocínio lógico, para o raciocínio quantitativo, etc. O português abre para as humanidades, a matemática também abre para as artes, não é? Nós temos que ter uma visão global destes problemas, mas nós temos uma série de outras coisas em que temos de trabalhar e em que temos que ser igualmente rigorosos. História, geografia, o ensino artístico, quer dizer, mas a verdade é que continuamos a apostar muito no português e matemática. Não, estamos a apostar mais, porque apostamos menos. Introduziu exames agora no 6º ano nestas disciplinas, mais horas de lecionação. Ainda não conseguimos, sequer nessas disciplinas, chegar onde queremos. Não conseguimos, mas temos que conseguir. Nos próximos 4 anos? Temos que conseguir e temos que conseguir melhorar as coisas já este ano. Nós temos que conseguir isso, temos que nos concentrar, temos que ter mais tempo para trabalho. Repare, tanto a matemática como o português são disciplinas, todas as disciplinas isto acontece, mas estas duas talvez aconteça mais, em que não basta saber as coisas superficialmente, não basta passar por cima das coisas. Nós, quando lemos, temos que ler muito bem. Quando escrevemos, temos que escrever bem, sem erros de ortografia, de forma que as frases fluam, que se percebam as frases, os alunos portugueses precisam de ser melhores a matemática. É a mesma coisa. Isto exige treino. E o treino exige alguma repetição, exige muito exercício e exige tempo. Um exercício difícil aqui é a gestão do tempo, precisamente. Se me permite, o senhor também é responsável pelas pastas do ensino superior e da ciência, que estavam no Ministério à parte nas últimas composições governamentais. Permita-me uma pergunta rápida sobre cada um. Em relação ao ensino superior, o Primeiro-Ministro também está de acordo que há universidades a mais em Portugal e de que há cursos eventualmente sobrepostos. É possível fazer alguma coisa para É possível regular. Mesmo as próprias universidades reconhecem. Mas não é preciso coragem política para dizer, por exemplo, tem que acabar cursos? É preciso alguma coragem política, mas eu julgo que as próprias universidades estão a perceber isso e as próprias universidades estão a perceber que têm que conjugar esforços e concentrar esforços. Portanto, esse é um problema que vamos resolver ao longo deste ano e dos anos. As universidades também estão todas a dizer que têm pouco dinheiro. Estão todas a dizer que têm pouco dinheiro. Estão as universidades, eu volto a dizer, estão as universidades, estão os hospitais. E para isso o senhor não tem resposta? E para isto não temos resposta, a não ser contenção para ultrapassarmos esta situação difícil em que estamos. A minha resposta é confiança nas pessoas para ultrapassar estas dificuldades. Confiança. Em relação ao ensino superior. Sim. Sei que no ensino superior temos já que ser muito rápidos, que vai ser um novo regulamento sobre a ação social. Sim, está praticamente pronto, vai sair, vai ser... Vai ser uma resposta para quem está à espera? Vai ser uma resposta, vai. Boa. Nós vamos manter os níveis das bolsas máximas, foi um grande esforço financeiro, vamos manter o nível de investimento governamental, é um grande esforço financeiro, mas é um esforço necessário porque deve-se dar às pessoas igualdade de oportunidades. Ninguém deve ser afastado da escola, ninguém com vontade de estudar deve ser afastado da escola por dificuldades. Em relação à ciência, o senhor já disse mais que uma vez que foi um dos grandes sucessos do país nos últimos anos. Esse mérito é de quem? É do seu antecessor na pasta? Esse mérito é também do meu antecessor, claro, dos meus antecessores. Mas várias pessoas. Mariano Gago esteve mais tempo. Claro. Mas repare, houve uma grande unanimidade na ciência e na ciência seguiu-se consistentemente um caminho, que foi internacionalização, exigência, liberdade aos centros para investigar, a liberdade às pessoas para investigar e as matérias para que estavam mais vocacionados e uma grande concorrência. Portanto, esses fatores juntos deram origem a este surto. A ciência é o seu trabalho mais fácil nesta altura? Mas há muito a fazer também. Nós temos que manter o nível de investimento e temos, sobretudo, de nos concentrar na excelência. Porque é a excelência que faz com que, internacionalmente, nós consigamos todos progredir e, com isso, progredir o país também. Pedia-lhe só que me respondesse agora algumas perguntas do modo mais sintético possível. O senhor também é um comunicador, portanto, não lhe será muito difícil. Sente-se um super-ministro já, até em função das horas que tem de trabalhar todos os dias? Ou não? Se pedirmos pelas horas, sim, mas super-ministro não. Pegue nas notas que são dadas aos professores na avaliação e qual é que dá os governantes anteriores da educação, Maria de Lourdes Rodrigues? Eu não quero dar notas. Estão mais perto do insuficiente quem sou eu excelente? Para dar notas aos governantes? Mais perto do insuficiente ou do excelente? Quem sou eu? Vamos para a próxima. Uma medida que não tenha sido possível ainda pôr em prática este ano, mas que considera absolutamente determinante que nos possa revelar daqui a um ano. Reforma curricular. Reforma curricular. Acho que há muitas coisas a fazer na reforma curricular. Estudou aqui no Pedro Nunes, esteve com o professor Rómulo de Carvalho. É verdade. Que as pessoas conhecem mais como António Gedeão, enquanto poeta. Há um ensinamento dele que lhe tenha ficado para a vida? Ser rigoroso.
escreve, por falar em rigor, já sem as consoantes mudas, já evita os Cs, os Ps e os hífenes do acordo ortográfico? Vai-me custar muito adaptar-me. E gosta do acordo ortográfico ou não? Isso já não é uma matéria de opinião neste momento. Muito bem. Ministro Nuno Crato, agradeço a sua vinda em direto a este espaço de entrevista na RTP. Estamos em plena semana que a RTP dedicou à educação, a semana do arranque do ano escolar, cujo prazo para arranque oficial terminou precisamente hoje, e pontuámos-lo então com esta primeira grande entrevista televisiva de Nuno Crato enquanto Ministro da Educação e da Ciência. Muito obrigado pela preferência. Boa noite.